E aí, pessoal, bom dia. Estamos começando mais uma aula e vamos dar sequência no estudo da zoologia. Lembrando que a zoologia ela, ela vai estudar todos os filos e a gente vai comparando de um filo para o outro quais são as novidades evolutivas que vão aparecendo, né? E espero que todos sejam muito bem-vindos e que nós vencemos mais uma etapa, né? Estamos chegando aí no mês de férias. Eu imagino que para muita gente isso seja uma aflição, né? Porque nós estamos no meio do ano e não tem uma definição sobre a data do Enem, não tem uma definição sobre o retorno de aulas presenciais. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: na hora que você tem um objetivo bem claro, e o seu objetivo é bem claro, né, que é revisar o conteúdo que você está precisando para o Enem, esse é o momento em que você pode desfrutar de uma aula remota, com todo esse silêncio, com todo mundo prestando atenção e todo mundo tendo a possibilidade de mandar uma pergunta na hora que está com dúvida. Talvez isso seja até uma vantagem, tá? Bom, meninos, o assunto são os artrópodes. Deixa eu abrir aqui o nosso slide para a gente poder começar esse processo. Então, nós temos aqui só para relembrar, o assunto de hoje são artrópodes. Isso está na sua apostila, nas páginas 146, 147, 148. E lá na sua apostila, nós conseguimos perceber quais são as características evolutivas de cada filo. Tá? Isso é muito importante. Então, na hora que a gente tem em mente quais são essas características, fica fácil para a gente observar a diferença de cada filo. São quatro critérios que a gente usa para poder organizar os animais nesses 9 filos. O primeiro critério é a presença de tecidos. Em relação à presença de tecidos, a gente tem um grupo que não tem tecidos embrionários, que são os poríferos, por isso que eles são chamados de parazoários. Além de não ter tecidos, eles também não têm as outras 3 características, que é órgãos, sistemas e também o desenvolvimento embrionário completo. A partir do momento que ele não tem isso, ele fica fora da classificação geral. Por isso que a gente tem os poríferos como parazoários, animais quase iguais aos outros. Tá. Quando a gente chega nos artrópodes, a gente chega num grupo que é dividido em insetos, crustáceos e aracnídeos. E aí os insetos, que foi o objeto da nossa última aula, os objetos da nossa última aula a gente falou sobre a divisão do corpo, falou sobre alguns aspectos, né, do exoesqueleto, mas um aspecto muito interessante dos insetos são as peças bucais que esses animais têm. A dieta desses animais ela é traçada geneticamente, ou seja, o animal já nasce com a estrutura que vai determinar o estilo de vida dele. Então, por exemplo, aqui nós temos, só aumentar um pouquinho isso aqui. Então, nós temos aqui, no caso da borboleta, a gente vai ter um aparelho, tá vendo aqui? Parece uma trombazinha de elefante, tanto é que o nome também pode ser espirotromba sugadora. Nós temos uma tromba que vai sugar, é um aparelho sugador. Na abelha, a gente tem uma espécie de língua, e ela consegue eficientemente trazer o néctar que está lá no fundo, né, da flor, e esse é o truque. A flor coloca o néctar no fundo para que possa enganar a abelha, para ela entrar lá no fundo e sair com o pólen colado no corpinho dela ali. Daí o mérito da abelha ser um dos melhores polinizadores, apesar da borboleta também fazer esse papel, né? A mosca, ela tem um bojo aqui, tá vendo?
A mosca vai ter um aparelho chamado também de sugador, e é uma língua que sai de dentro desse bojo e vai puxando o que tiver de interesse para ela em volta. Então, se você colocar um pouquinho de açúcar num papel e ficar observando, as moscas no ambiente vão encontrar esse açúcar, elas vão estacionar em cima desse açúcar e elas vão primeiro sentir sabor com as patinhas. Os órgãos sensoriais são fantásticos desses animais. A gente vai comentar isso hoje. E vai com a língua esticar, grudar e trazer esse açúcar de volta, tá bom? E tem o gafanhoto, que é mastigador. Velho, eu não sei se você está acompanhando as notícias aí ultimamente. Nós temos algumas nuvens de gafanhotos pelo mundo. E uma está bem aqui no sul do Brasil, saindo da Argentina, decidindo se vai para o Uruguai ou se sobe aqui para o Brasil. Uma nuvem capaz de comer 35 toneladas, 35 toneladas de grãos por semana. Cara, uma nuvem dessa em 10 semanas pode tirar aí um terço da nossa lavoura. Mas ela depende muito de alguns aspectos para poder se movimentar. Um deles é o aspecto climático. Tem uma barreira fria ali na região sul nesse momento que pode dispersar essa nuvem de gafanhoto aí. O gafanhoto ele tem um aparelho muito eficiente, um aparelho mastigador, onde ele consegue triturar folhas, grãos, e consegue engolir isso. E no aparelho digestório dele, ele já tem enzimas que são capazes de digerir praticamente tudo que ele mastiga e engole. O pernilongo tem um aparelho picador. A grande maioria dos pernilongos e de alguns mosquitos, hematófagos, eles conseguem muito eficiente, eles têm uma espécie de agulha, literalmente, aqui na boca, conseguem perfurar a pele, inclusive de alguns animais que têm a pele bem resistente, inclusive, e vão se alimentar daquele sangue, tá? Bom, o próximo passo que nós temos aqui é de analisar a circulação dos insetos. Nos insetos, a gente vai encontrar uma circulação do tipo aberta. O que significa isso? Isso aqui, tudo que você está vendo aqui, ó, é o coração dos insetos. É um órgão musculoso e ele tem pequenas aberturas. Essas pequenas aberturas aqui são os ósteos. Então, é uma bomba que vai pegar o líquido que está circulando no corpo dos insetos, ele vai armazenando esse líquido lentamente, depois ele contrai e esse líquido sai e vai banhar as reentrâncias do inseto. Então é o seguinte, ele não tem sangue, isso é muito importante. A gente só considera sangue o líquido circulante que tem algum tipo de pigmento respiratório. Nos artrópodes, a hemolinfa abandona os vasos, reentra, ou seja, volta para o coração através dos ostíolos, e aí quando ela volta para o coração, ela já foi purificada, porque a gente vai perceber no próximo quadro, no próximo slide, que existe uma comunicação entre o sistema circulatório, entre a respiração e a excreção. Isso em qualquer grupo de animais. O nosso também, o nosso sangue circula levando gases, levando nutrientes e removendo excretas. É um processo. Então aqui, você pode perceber que tem uma setinha indicando que essa linfa circula e ela retorna ao coração. E ela circula onde? Ela circula em volta do tubo digestório, porque um dos papéis dessa hemolinfa é levar nutriente que está em volta do tubo digestório, em alguns séculos intestinais, levar esse nutriente para o corpo do animal e recolher as excretas e trazer de volta. Então, ela leva nutriente, recolhe a excreta que é ácido úrico, a gente vai falar disso, e aí, na hora que esse ácido úrico está voltando, a gente vai ter o sistema excretor do inseto, que são tubos de Malpighi, que vão remover esse ácido úrico
Então, ela já levou o nutriente, ela já trouxe a excreta, aí ela volta para o coração, e lá no coração ele bombeia ele. Então, esse é o ciclo, é um ciclo lento, a gente chama de circulação aberta. Circulação aberta. Tem sangue o inseto? Não. Ele tem um líquido circulante chamado hemolinfa. Bom, eu coloquei aqui um inseto com todos os sistemas juntos para a gente fazer essa comparação. Externamente, está o exoesqueleto dele aqui. Só lembrando, ele continua sendo dividido em compartimentos. O último animal que nós estudamos foram os anelídeos, por isso que eu intercalei anelídeo com artrópode. O anelídeo, ele tinha um corpo dividido em metâmeros. Cada anel é chamado aqui na biologia de metâmeros. Só que você vai perceber que aqui no tórax e aqui na cabeça desse animal, a gente vai ter a junção desses metâmeros formando tagmas. Então, a gente vai ter um tagma que forma a cabeça, um tagma que forma o tórax e um tagma que forma o abdômen. A gente vai ter duas antenas e vai ter 6 patas. 3 de um lado, 3 do outro, 3 pares. Quando a gente observa aqui, acompanha comigo. Nós temos aqui os gânglios subesofágicos. Isso aqui já é sistema nervoso, a gente não falou ainda. Mas o sistema digestório, passando aqui em rosa, nós temos órgãos reprodutores aqui, nesse caso aqui um ovário. Nós temos um coração que está aqui. Nós temos a vagina aqui na frente. Não é que esse animal seja hermafrodita. Como o esquema é geral, se ele for um macho, ele vai ter, nesse caso aqui é uma fêmea, se ele for um macho, ele vai ter o testículo de um lado e vai ter um órgão copulador do outro. Tá? Esses animais ainda não têm pênis. Pênis só vai aparecer lá nos vertebrados, lá na frente. Tá? Inclusive, existem alguns vertebrados que não vão ter. Esse aqui é uma fêmea, a gente vai ter a vagina dela aqui. Quando ela for copular, o macho vai ficar aqui por baixo, o macho fica aqui por cima dela, ela vai carregar o macho copulando. Tá, agora observa. Vamos sair da circulação e vamos mostrar a respiração desses insetos aí. Então, na respiração, a gente fala que a respiração do inseto ela é traqueal. Por quê? Esse cano que você está vendo aqui é a traqueia. A traqueia, ela atravessa o animal de ponta a ponta e vai liberando os gases respiratórios em bolsas que ficam na extensão dessa traqueia dentro dos tecidos. Então, olha só. Aqui nós temos as células dos tecidos e nós temos a ramificação dessa artéria entrando nos tecidos. Nós temos uma pergunta, e eu adoro perguntas porque geralmente aprofundam a nossa explicação. Deixa eu abrir esse share aqui. Professor, se os insetos não têm sangue, então por que quando apontamos um grilo, sai sangue da boca dele? Quando apertamos, né? Olha, aquilo que ele tem é vermelho, mas é um vermelho mais esverdeado e é uma linfa. É uma linfa, porque a gente só vai chamar de sangue se a secreção, presta atenção, só vamos chamar de sangue se aquele líquido que está circulando no corpo do animal tiver algum tipo de pigmento respiratório, for capaz de transportar gases. Então, no nosso caso, nós temos um líquido circulante que vai receber nome de sangue, por quê? Porque nós temos um pigmento chamado hemoglobina, que vai se juntar e formar as células vermelhas do sangue. Então, a minhoca tem sangue, porque a minhoca tem hemoglobina. A aranha tem sangue, porque a aranha tem um pigmento respiratório. Mas os insetos não têm sangue. E muito cuidado, porque às vezes o inseto pode estar comendo alguma coisa, vai liberar enzimas aqui e pode ter coloração avermelhada nessas enzimas.
E aí você aperta aquilo, é igual uma pessoa que está tomando um suco de morango e de repente essa pessoa começa a vomitar e vai sair coisa vermelha dali. Ah, está sangrando. Não está, tá? A pessoa estava com um líquido vermelho na boca. Mas guarda muito bem essa informação, porque vira e mexe aparece essa informação em vestibulares ou até no próprio Enem, que nós estamos acostumados a animais que têm sangue. A gente está acostumado com um cachorrinho que sangra, nós estamos acostumados aí com vários animais que têm sangue, tá bom? Mas o inseto, ele não tem sangue. Meninos, meninas, vamos entender como é que funciona aqui. Esses buraquinhos, deixa eu voltar aqui, tá saindo, deixa eu voltar. Aqui. Cada um desses buraquinhos que você está vendo aqui no abdômen do inseto é um buraquinho chamado de espiráculo. O ar entra pelo espiráculo e o ar vai cair na traqueia e a traqueia vai levar isso para todos os tecidos. Está vendo aqui? Cada ramificação dessa da traqueia vai chegar em todas as células dos tecidos. Sem contar que quando essa ramificação libera oxigênio nessa região aqui, o oxigênio pode passar a difusão, né, de uma célula para outra também. Temos mais uma pergunta, vamos respondê-la agora. O inseto que é hematófago, como eu considero, exatamente. Então, se você tiver um inseto hematófago, ele está com sangue dentro do tubo digestório, porque o sangue é o alimento dele. Ele vai digerir o sangue e vai tirar algumas proteínas desse sangue. Essas proteínas serão quebradas, principalmente a albumina, que ele retira do sangue. Isso vai ser quebrado e vai ser aminoácido que ele estará ingerindo. Então, se eu pegar, por exemplo, o mosquito da dengue, se eu bater ele na parede lá e ele estraçalhar, vai estar vermelho ali, mas aquele vermelho é sangue de alguém que ele chupou, não é sangue dele. Se eu pegar uma muriçoca, bater essa muriçoca na parede com a sandália, vai estraçalhar sangue para todo lado. Sangue que ele chupou de alguém, e não sangue dele. Porque insetos não têm sangue. Eles têm um líquido circulante chamado de hemolinfa. Ótimo? Galerinha, vai ter exercícios nas férias que eu vou preparar para vocês. E a gente vai esmiuçar isso aqui, tudo que eu estou falando, através que o exercício é a melhor linguagem que a gente pode trabalhar quando está aprendendo algum conteúdo novo. Bom, então eu já sei o quê? Que a respiração dos insetos é através de traqueia. Não depende de sangue, não depende, por isso que ele não tem sangue, ele tem uma hemolinfa. Se eu arrancar a cabeça do inseto, ele morre, ele não pode respirar? Não. Ele continua vivo. Ele não vai poder se alimentar, mas ele, quando ele tiver nutriente, ele está vivo. Tanto é que o louva-a-Deus, a fêmea do louva-a-Deus, quando está acasalando com o macho, ela arranca a cabeça desse macho e ele continua fazendo sexo com ela ali enquanto ele estiver vivo. Vira uma máquina de sexo. Tá? Porque ele não precisa da cabeça para respirar. A respiração vem por esses buraquinhos aqui. O ar entra por aqui, se espalha por essa traqueia, que é um cano que está por todo o inseto, e está ramificado, levando o oxigênio, recolhendo o gás carbônico. Tá bom? Nós temos a excreção do inseto. Gente, muita gente confunde excreção com secreção. Secreção é quando o nosso organismo, ou qualquer organismo, está produzindo uma substância que tem uma função. Lágrima é secreção. A lágrima, ela elimina substâncias nos olhos, ela lubrifica o olho, ela regula a pressão arterial. Lágrima tem várias funções, lubrifica, limpa, esteriliza. Então, é uma secreção. Agora, excreção é quando você está eliminando alguma coisa que não serve para você. Por exemplo, a gente eliminar, no nosso caso, o ácido úrico. A gente produz ácido úrico durante reações químicas no nosso organismo e aquilo lá não serve para a gente e pode até nos prejudicar. Então, a gente elimina isso aí. Elimina também, no nosso caso, a nossa principal excreta é a ureia. Mas todos os animais
produzem em suas células amônia e todos os seus subprodutos. No nosso caso, quando a gente produz ácido úrico, e a gente come muita proteína, por exemplo, esse ácido úrico pode ficar nas articulações, causando uma doença que a gente chama de gota. Então, a gente produz ácido úrico em pequena quantidade, produz amônia em pequena quantidade. Essa amônia vai para o fígado e lá ela é transformada em ureia e a gente libera a ureia. No caso dos insetos, eles liberam... Os insetos liberam ácido úrico através de uma estrutura chamada túbulo de Malpighi. Esses túbulos de Malpighi vão recolher o ácido úrico dentro dos tecidos e vão trazê-los até o intestino. Então, o inseto ele acaba usando o intestino tanto para liberar fezes quanto para liberar o ácido úrico. Então, na hora que aparece uma questão aí de para você marcar um X no Enem, liberam ácido úrico por túbulos de Malpighi. Aqui tem um desenho que mostra o tubo digestório aqui, ó. Aqui tem o papo, aqui está a extensão. Mas o que interessa para a gente aqui, tá vendo? Nessa contrição aqui, a gente vai ter uma quantidade muito grande de pequenas reentrâncias aqui. Isso aqui são os túbulos de Malpighi. Eles vão ficar nessa região aqui do intestino, é como se fossem dedos saindo ali do intestino, e nesses dedos que vão ramificando, eles têm o poder de tirar da linfa, da hemolinfa, o ácido úrico que foi produzido e jogar isso dentro do intestino, e o inseto, quando ele for defecar, ele vai liberar junto o ácido úrico. Para ficar mais fácil para você, eu vou fazer um outro recorte aqui. Vou mostrar só o tubo digestório com os túbulos de Malpighi, tá? Observa. Aqui. Isso aqui seria a boca, aqui está a faringe, o esôfago, aqui está o papo, aqui está o proventrículo, né, uma espécie de moela que vai triturar isso aqui, o alimento dele. Depois a gente tem aqui, ó, seco gástrico, tem um aqui, tem outro aqui embaixo. Aqui está o estômago do animal e aqui essas linhas, ele colocou pouquíssimas linhas aqui, mas são muitas linhas. Cada uma dessas linhas aqui é um túbulo de Malpighi. Então, na hora que ele vai pegar o ácido úrico, vai jogar no finalzinho do estômago e ele vai sair por aqui junto com as fezes. Quando chegar no reto do animal, se mistura com as fezes e é eliminado pelo ânus. Então, eu poderia dizer que tubo digestório está associado com os túbulos de Malpighi. Vamos ver se a gente consegue fazer uma intersecção geral. Onde você está vendo aqui, ó, secos gástricos, tudo que o estômago digeriu, né, nós temos os nutrientes. Então, a linfa vai banhar isso aqui e vai retirar os nutrientes. Tá vendo? A gente vai ter um seco aqui em cima, outro seco aqui embaixo. Aonde estão os secos, a linfa banha, tira os nutrientes, leva para os tecidos. Depois a linfa volta. Ela pega, deixa os nutrientes nos tecidos, ela pega as excretas, o ácido úrico. Quando ela traz o ácido úrico aqui, perto do intestino, os túbulos de Malpighi vão filtrar essa linfa, retirando o ácido úrico, levando para dentro do intestino, e depois essa linfa volta para o coração e começa tudo de novo. Então, lembra disso. Circulação, digestão, excreção e respiração estão interligados, tá bom? Você pode ver que aqui, no caso, a respiração ela é independente. Ela entra pelos respiráculos, vai pela traqueia, chega lá nos tecidos e ela faz tudo isso independente do líquido circulante. É muito, muito prático para o inseto isso aqui. Bom, nós temos um sistema nervoso dos insetos. Dúvidas? Perguntas? Bom, o sistema nervoso dos insetos, ele é do tipo ganglionar. O inseto ele já possui gânglios, ele já consegue tomar decisões,
Nesse caso, a gente tem aqui, ó, um cordão nervoso que passa por todas as áreas do inseto. Desculpa aí. Nós temos aqui alguns neurônios que vão coordenar movimentos de pata, movimentos de asa aqui. A gente vai ter aqui um gânglio. E esse gânglio aqui, nós temos às vezes dois gânglios, um debaixo do pescoço e um bem dentro da cabeça do animal. Então, é um sistema nervoso chamado de ganglionar, onde a gente vai ter cordões nervosos que são ventrais, e esse animal, ele tem um sistema nervoso extremamente interessante. Ele consegue tomar decisões, ele consegue criar estratégia, tem órgãos sensoriais que são muito eficientes e bem complexos em relação a onde, em qual filo que ele aparece. Os artrópodes são o filo de invertebrados mais importante pelo número de indivíduos, pelo número de espécies, pela sincronia que eles conseguem. Uma nuvem de gafanhoto, velho. Eles estão voando de forma sincronizada. Cada indivíduo vai relacionar com o outro, formando essa nuvem e vai se deslocando de forma coordenada. Então não é assim uma coisa involuntária. Existe uma coordenação e os insetos fazem isso. Quando a gente olha para alguns órgãos sensoriais, essa foto aqui eu escaneei do livro do Amades. É muito legal aí, Biologia do Amades. Olha só, cada unidade dessa aqui é um omatídeo. Cada omatídeo é como se fosse um olho independente. Então a gente vai ter aí entre 300 e até 30 mil omatídeos em cada olho composto de inseto. Então, como eu já havia falado anteriormente, esses insetos podem coordenar uma imagem só, que eles estejam vendo, ou seja, eles podem sincronizar todos os omatídeos em uma imagem só e formar uma tela. Eu imagino assim, se a gente colocar 50 TV de plasma num painel, e aí, de repente, eu posso fazer isso. Eu posso colocar uma imagem só dividida nas 50 telas, ou eu posso colocar uma imagem em cada tela. Ele pode fazer isso. Além disso, também ele tem sensor para infravermelho, tem sensor para ultravioleta, e os insetos, eles utilizam isso para encontrar, né, a flor que ele precisa no meio de uma densa massa de folha verde, ele encontra a flor colorida, não porque ele está vendo, mas porque ele está sentindo a radiação que é liberada ali por aquela flor. Porque se a flor é vermelha, ela está liberando a radiação vermelha. Às vezes, no final do dia, você já não tem luz para você enxergar a flor, mas ele consegue perceber o calor que ficou ali, o infravermelho. Bom, aqui nós temos um órgão de equilíbrio dos crustáceos, e esse órgão, velho, que fica na base da antena aqui, o estatocisto, ele é extremamente complexo, ele é extremamente bem articulado. Isso mostra uma evolução do sistema nervoso muito grande. Então, nós temos aqui, ó, exemplos de órgãos sensoriais. Deixa eu voltar. Opa. De órgãos sensoriais em artrópodes, localização e detalhes de um estatocisto, órgão de equilíbrio do crustáceo. Quando o animal altera sua posição, células ciliadas, essas células aqui, ó, essas células ciliadas em contato com o estatocisto, pequenos cristais, muito sensível à tela do meu computador. Então, informa a mudança aos gânglios cerebrais. E na letra B nós temos aqui a estrutura do olho composto do inseto, formado por dezenas de unidades visuais, os omatídeos. Bom, agora a gente entende o sucesso evolutivo desse grupo. É um grupo que tem uma importância ecológica muito grande, é um grupo que tem uma importância econômica muito grande, e é um grupo também que tem uma importância médica muito grande. Isso a gente teria que ver. Dúvidas? Perguntas? Tá. Bom, eu vou começar a falar aqui dos aracnídeos,
Mas antes eu vou fazer um painel aqui para mostrar a importância da gente relacionar a ecologia com a zoologia. Algumas questões que eu andei olhando para montar uma listinha para vocês foi sobre a ecologia de grupos de artrópodes. Dentro dos aracnídeos, hoje nós encontramos aranhas, escorpiões e ácaros. Então, a gente tem aranhas, temos escorpiões e ácaros dentro dos aracnídeos. As modernas classificações já falam em aranídeos, são só as aranhas, escorpionídeos, só os escorpiões, e acarinos, são os ácaros, como classes independentes. Mas, independente disso, esse grupo ele é muito bem estudado pela sua ecologia. As aranhas são indivíduos que são solitários. Dificilmente você vai ver um grupo de aranhas na sua casa. Quando você vir um grupo de aranhas na sua casa, pode saber que é uma mãe e seus filhos. Você vai ver que tem uma maior e tem os filhotes que se destacam lá, que são menores. Por que isso? Porque a aranha é um animal extraordinário, ele consegue ficar até 2 anos sem comer e continua crescendo. Isso porque, se ele tiver uma excelente dieta, tiver uma excelente primeira refeição, ele consegue ficar até 2 anos sem se alimentar e continua crescendo. Então, a mamãe aranha. Se você tem aranha na sua casa, você vai procurar que você vai encontrar 2 tipos de teia. Por quê? Porque a aranha fêmea faz 2 tipos de teia e o aranha macho faz um tipo de teia, só que é a teia alimentar. A teia alimentar é aquela teia que fica geralmente em cantos de parede e ela fica assim meio desorganizada de propósito, com fios pendurados, para que insetos colhem ali e o inseto, ele com toda a sua força, ele não consegue se desvencilhar de uma teia de aranha. O que acontece? Na hora que o inseto está vibrando ali naquela teia, tentando se desvencilhar e não consegue, a aranha vai sentir a vibração da teia e ela vai lá e ela embrulha o inseto em mais teia. Ela produz teia no corpo dela, ela tem uma glândula, né, fiandeira que fica ali atrás do abdômen dela. E aí, depois que ela embrulhou o inseto na teia, ela vai cuspir em cima daquilo e a saliva dela vai fazer a digestão extracorpórea e ela vai chupar líquidos corporais do corpo daquele animal e depois deixa aquela casquinha ali ao vento ali. Tá, é a teia alimentar. Tá, mas e se ela quiser se acasalar? Ela vai fazer uma teia bonitinha, tipo aquela que você vê no filme do Homem-Aranha. Aquela teia enorme, bem trabalhada. E no centro da teia, ela vai lá e ela coloca uma cola. Então, a aranha macho, ela olha para uma teia reprodutora e ela fica encantada. Ela fala, velho, que coisa linda. E ela vai andando naquela teia, porque ela não consegue fazer. E aí ela chega no centro da teia, ela sente que ela está colada, está presa. É nesse momento que vem a aranha e vai se acasalar com ele. E nesse momento, só lembrando, né, a aranha não tem pênis ainda, o toque entre elas ali vai gerar um prazer interessante, eu imagino, porque eles ficam horas nesse acasalamento, até que o macho tira um dos seus tentáculos, pega uma bolha de espermatozoide e coloca dentro, pega uma bolha de esperma, né, com vários espermatozoides, coloca dentro do ducto vaginal da aranha, da fêmea. Nesse momento, geralmente a fêmea ela devora o macho. Aí alguém fala, nossa, que maldade! Se esse macho não for devorado durante a cópula, geralmente ele morre de depressão. Eu falo, como assim? Eu, velho? Né? Tá, aconteceu o acasalamento, essa aranha ela vai botar vários ovos e ela pode carregar esses ovos presos no abdômen, com uma teia que ela produz ali, ou ela pode pegar esses ovos e pode pregar numa quina, uma quina de janela, alguma coisa assim, e aí esses ovos eclodem. O desenvolvimento é direto, não tem larva aí. Diferente da reprodução dos insetos, que eu vou ter que falar, eu vou pegar as 3 reproduções para comparar para vocês. Então, o que acontece? Na hora que a gente tem, na hora que nós temos, aquele monte de aranha nascendo ao mesmo tempo, às vezes 12,
30 aranhas já foram, né, catalogadas. Essa mamãe aranha, ela vai procurar insetos para dar para esses filhotes famintos. Eles têm uma semana de prazo para comer. Se eles não comerem uma boa refeição nessa primeira semana, a maioria deles vão morrer. E o que acontece? A aranha sabe disso. Ela gospe para o alto, a saliva vem do próprio corpo dela, ela literalmente derrete e vira alimento para os filhotes. Os filhotes devoram a mãe e cada um vai ter mais ou menos um prazo de 8 a 10 meses para poder desenvolver os próprios instintos de caça. Cara, a hora que você tiver tempo, nessas férias, leia sobre a ecologia desses animais. É muito legal. E aí você pode comparar a ecologia das aranhas com a ecologia dos escorpiões que vivem em família, que é muito interessante. A ecologia, por exemplo, dos insetos. Alguns são sociais, são sociedades perfeitas. A pergunta aqui, professor, todas as aranhas matam o macho? Ou não é só a viúva negra? Todas as aranhas que estiverem com fome, durante a cópula, matam o macho. A viúva negra, ela mata o macho sem a necessidade da cópula. Por isso que ela é uma viúva negra, ela vai matar mesmo sem ter copulado com o macho, mesmo sem ter acasalado, tá? E já as outras aranhas, se a aranha estiver alimentada, e ela pode acasalar e não devorar o macho vai ficar muito chateado. Ela vai falar, como assim, velho? O que eu tenho de errado? Tá? Pessoal, nós estamos a 2 minutos de terminar a aula. Mensagem que eu deixo para vocês. Estudar é um negócio muito chato. Porém, é um dos canais de ascensão social que a gente tem. Eu diria para você que é o melhor dos canais. Durante essa pandemia agora, muitos amigos meus que são bem de vida estão endividados com prestações de apartamento. Por quê? Porque eles eram comerciantes, ou alguns dependiam de vendas, dependiam de circulação, de viagem, pessoas do setor de turismo que eu conheço, pessoas do setor internacional de turismo, inclusive, eles estão passando um perrengue que nunca imaginaram passar. Se você estudar, se você, por exemplo, tiver um conhecimento que é requisitado, um médico, um advogado, um engenheiro, se você fizer um concurso público e você tiver uma renda garantida, mesmo que seja uma renda pequena, você vai ter salvaguardas, porque essa pandemia é só um dos problemas que pode aparecer na sua vida. Imagina. Então, aproveita. Enquanto não aparecer um caminho melhor para você de realização pessoal, estude. Tenta guardar o máximo de conhecimento possível, tenta fazer bastante simulados, tenta se organizar, acha um tempo na sua agenda para você também relaxar, para você ler um livro legal só para distrair, assista alguns seriados, namore, mas coloca a escola no centro do seu mundo. Isso vai te dar um retorno no futuro. Você não faz diferença. Você não faz, então imagina a diferença que isso vai fazer. Pessoal, a gente se vê por aí. Até mais. Um abraço.